Graça e paz, irmãos. Glorificado é o nosso Deus que está no meio de nós. Amém? Abram comigo em Atos capítulo 4. Nós estamos numa sequência de mensagens sobre crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E nós hoje vamos falar sobre vivendo na graça. Amém? Claro que há muito que falar sobre a graça de Deus, mas eu quero que você aprenda o que é viver na graça, para que você não se perca no caminho. Vamos lá. Atos 4, 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Leiam comigo. Pois com grande poder, Atos 1:33, vamos ler juntos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém? Queridos, a graça não foi só para os apóstolos. A graça de Deus é para a igreja. É a nova aliança no sangue de Jesus. A graça é para sempre. É por isso que nós temos o cerimonial da Santa Ceia. Para que você lembre que isso é para sempre. Essa abundante graça não era só para os apóstolos. Essa abundante graça é para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, estamos na Tua presença nesta noite. Que o Teu bom Espírito nos guie a toda a verdade, porque dele somos dependentes. E oramos sobre a Tua palavra que diz: abre a Tua boca e eu a encherei. Que o Espírito de Deus nos conduza, Senhor amado, à revelação desta palavra, e que possamos, Senhor, nos conhecermos e conhecermos a Ti e crescermos em graça e conhecimento diante de Ti e dos homens. É a oração que te fazemos, dependendo de Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Queridos, a palavra de Deus diz em João 1,17, que a lei veio por Moisés, mas a graça e o amor de Deus veio por meio de Jesus Cristo. Amém? O amor de Deus não. O poder de Deus veio por meio de Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus, nós somos resgatados do império das trevas para o maravilhoso reino do Senhor Jesus Cristo. E esse maravilhoso reino do Senhor Jesus Cristo é o reino de amor, onde a graça superabundou, porque onde havia pecado, superabundou a graça de Deus. Que graça é essa? A graça perdoadora, renovadora. Nós falamos aqui que a palavra graça no Novo Testamento é a palavra charis, de onde vem a nossa palavra carismático, ou seja, aquele que envolve em amor, em misericórdia, em perdão, em cuidado, em abundância de misericórdia. Foi assim que o Senhor Jesus nos resgatou. Paulo fala em Efésios capítulo 2, que por causa do grande amor com que Ele nos amou, fomos salvos pela graça, por sua misericórdia. E pela misericórdia de Deus, Ele nos salvou mediante a fé. E por sua graça, fomos salvos. Então a graça de Deus, ela restaurou, ela mudou, ela transformou as nossas vidas. O que nós éramos antes, já não somos mais. O que nós começamos a ser, deixamos de ser. Por isso, queridos, em nome de Jesus, entenda que você não recebeu a graça só por receber, para viver na plenitude da glória do perdão de Deus a cada passo errado. A graça, ela veio para transformar o homem num novo homem. Isso não aplica só à igreja, vai aplicar a todos os homens e mulheres da terra, as crianças da terra. A graça veio para alcançar outras pessoas. Ela começou em Jesus Cristo e perpetuou através da igreja. Em Jesus Cristo veio a graça salvadora, renovadora e restauradora, que
perpetuou através da igreja. Aleluia. Amém? Nós falamos aqui como é que a diferença entre a graça e o conhecimento. A adúltera que foi levada diante de Jesus. Enquanto Jesus escrevia no chão, eles diziam: Senhor, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Apesar deles terem deturpado a lei, que dizia que devia, como está lá em Números 21, que deveria vir o homem e a mulher, tanto o amante como a adúltera deveriam ser apedrejados, eles trouxeram uma mulher, trazendo o poder da palavra, o poder da lei, o poder do conhecimento. E Jesus não contradisse isso. Bem ao contrário, ele apelou para a graça, ele apelou para a misericórdia, para a bondade que perdoa os pecados, que restaura. E disse àquela mulher: onde estão os que te condenam? E ela disse: Senhor, eles não estão. Ele falou: eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. A graça não anula o conhecimento, eles andam juntos. E o conhecimento torna o crente poderoso na terra. Nós provamos aqui pela palavra. Mas é a graça, querido, que mantém a igreja viva, que mantém a igreja salvadora por meio de Jesus Cristo. Isso ficou muito claro através dos apóstolos. E os apóstolos demonstraram nas suas atitudes o poder da graça. E a Bíblia diz que eles pregavam o evangelho, não é isso que nós lemos aqui? Com poder, os apóstolos davam testemunho. O poder de Deus que veio por meio de Jesus Cristo fez com que eles dessem um grande testemunho, porque eles detinham o conhecimento, mas era a graça que alcançava as pessoas. Amém? Jesus disse: olha, descei para Jerusalém e ficai lá, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E assim eles fizeram, ficaram em oração, receberam o poder de Deus, e aí Pedro pregou, 3.000 almas foram salvas. Só que não ficaram naquelas 3.000 almas, eles continuaram através dessa abundante graça, perpetuando a obra salvadora e redentora do Evangelho. Você quer um exemplo? Tem um homem muito especial na Bíblia que ele deteve isso, de tal forma, e se transbordou nisso, que o próprio Jesus honrou esse homem. Abra comigo aí em Atos 6. Esse homem era um deles, um dos discípulos. Eles precisavam de diáconos na igreja para fazer uma obra que os apóstolos não tinham condição para fazer. E eles oraram e escolheram alguns homens. E no verso 5 diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem, olha só o que está escrito, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Interessante, quando eles falam sobre os apóstolos, eles destacam essas duas virtudes de Estevão. Ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Sabe por que ele era cheio do Espírito Santo? Porque ele recebeu o poder. Ele estava entre aqueles que receberam o poder de Deus. E Estevão, olha o que diz o verso 8: cheio de graça e prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse homem, ele detinha a fé, o Espírito Santo em poder e graça. Você sabe por quê, querido? Porque é a graça que revela o amor. É através do amor que se revela a graça. E é através da graça que os pecados são perdoados. É através da graça que a pessoa é mudada. Então veja que Estevão, ele era, olha só, cheio de graça e poder. Porque a graça manifesta o amor e o poder manifesta a graça de Deus. O que eu quero dizer com isso? A mão de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus que foi liberada através da graça.
Vocês estão entendendo? Então nós vamos ver aqui dois tipos, a graça manifestada em duas pessoas. Uma no próprio Estevão, que entendeu o poder da graça, para que através dele prodígios fossem feitos. E a graça de nosso Deus, que agia por meio do poder no Espírito Santo, para que esses prodígios fossem feitos. Amém? Então é como se a graça de Deus em Pedro, manifestada, operasse por meio do Senhor na vida da pessoa. Prodígios e grandes sinais. Jesus disse assim, olha, e esses que creem, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, libertarão, se pisarão em serpentes, comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Eram sinais que tem que acompanhar a igreja. Mas esses sinais se manifestam através da graça. Que graça? Aquela mesma graça que fez, que motivou o coração de Jesus. A mesma graça que motivou o coração de Jesus a perdoar aquele coxo no tanque de Betesda. Quando ele disse para ele, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A mesma graça que fez ele chegar até Betânia e chamar Lázaro do sepulcro para fora. É a mesma graça, queridos, que opera através do poder do Espírito Santo. Amém? Olha uma outra coisa que a Bíblia fala sobre ele, no verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Outras virtudes dele. Ele tinha o quê? Sabedoria e o Espírito Santo. Por que faz distinção entre o poder e o Espírito Santo aqui? Que ele faz coisas diferentes, né? Fala graça e poder. Primeiro fala fé e fala, ele diz aqui no verso 5, né? Fé e o Espírito Santo. Aí vem graça e poder, que é uma manifestação do Espírito Santo. E fala sabedoria e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não traz só o poder de cura, de libertação, de salvação, de resgate. O Espírito Santo traz o amor. Gálatas, o amor de Deus é ações pelo Espírito Santo. É por causa do amor que nós operamos em prodígios e maravilhas. Foi por causa do amor que Jesus perdoou aquela mulher. Foi por causa do amor e que se manifesta através da graça que ele te perdoou e me perdoou. Vocês estão entendendo? Esses homens eram cheios da graça de Deus. Aleluia. Querido, quando você não entende isso, você se perde no caminho. Por que se perde no caminho? É porque quando você vê uma pessoa se matando, por exemplo, ou quando uma pessoa se desviando, por exemplo, é porque esse poder de graça não foi revelado a ela. Porque quando você entende aquilo que o Espírito falou a Paulo, quando ele orava contra o espinho na carne, em 2 Coríntios 12, o Senhor disse a ele, a minha graça te basta. Ele diz, Paulo, que tipo de problema você tem? Ele falou, Senhor, eu tenho um espinho na carne, que onde eu vou, eu sou apedrejado, eu sou injuriado, eu sou caluniado, eu sou machucado, já tentaram me matar, já me jogaram no fogo, já me jogaram na água, eu estou cansado dessa luta. Aí Deus fala com Paulo o seguinte, a minha graça te basta, porque a graça detém o Espírito e o poder contra o maligno, contra a perseguição. Foi isso que ele disse para Paulo. Com a minha graça, você tem poder no Espírito Santo contra a perseguição, Paulo. Uma hora eu vou pregar sobre isso, para você entender como de fato Paulo entendeu que tudo mudou na vida dele, depois disso. Então, queridos, a graça é muito importante, porque ela faz com que o poder que havia em Jesus, e aqui no capítulo 10 de Atos, vamos lá, aqui no capítulo 10, eles estão pregando, Pedro está pregando, e aí ele fala no capítulo 38, no verso 38, do capítulo 10 de Atos, ele diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder,
o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E lá em João 1, verso 16, diz que a graça, 17, veio que a graça veio por meio de Jesus Cristo. Então, junto com Jesus veio o poder e veio a graça. Então, Jesus em si, ele detém a condição da revelação do que é a graça de Deus. Onde o crente tem que andar. Amém? O crente tem que andar na graça. Porque se o crente não andar na graça, querido, ele se perde no caminho. Ele se torna frio, egoísta, amante de si mesmo, desobediente aos pais, como essa geração dos nossos dias. O crente que não entende a graça de Deus, ele não entende o poder que envolve a vida dele. Ele não entende a força do Espírito Santo que está na vida dele. E junto com a graça também vem, veja bem, que a sabedoria vem pelo... Nós aprendemos isso, que a sabedoria vem pelo conhecimento. Você não tem como ter sabedoria na sua vida como tinha Estevão sem o conhecimento. Mas conhecimento do quê? O conhecimento da graça, o conhecimento do poder, o conhecimento de Deus que é poderoso, o conhecimento do que a graça fez na sua vida. Amém, amados? Então bateu a tribulação, bateu a angústia, bateu a solidão, bateu a frustração, bateu a decepção, bateu a traição, o que bater na sua vida. A graça, ela tem o poder da regeneração. Aleluia! A graça, ela tem o poder da transformação. Então não justifica uma pessoa se perder no meio do caminho. Mas a Bíblia diz que isso é possível. A Bíblia ainda fala como que isso é possível a pessoa se perder. Abre aí comigo em Hebreus. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Hebreus 12. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. O autor aos Hebreus falando sobre isso. Hebreus 12, verso 15. Não, vamos começar no 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha aqui o caminho de você se perder. Entenda comigo aqui, ele diz assim: siga a paz e a santidade com todos. Quando você detém a amargura, quando você começa a ficar amargo, porque fulano é ingrato, porque eu ajudei fulano e me traiu, porque eu estou nessa luta não sei quantos anos, porque essas orações nunca foram ouvidas, é porque Deus não me ama. Quando você começa a entrar essa amargura na sua alma, a primeira coisa que acontece é a paz. A paz vai embora. É ou não é verdade? Aí você vai conversar com outra pessoa. Diz: tá aqui, pastora Sandra, que é minha amiga. Alguém me magoou, me ofendeu, me irritou, me deixou indignado, me deixou com raiva. Isso acontece com todos nós. Aí eu chego e falo assim: Sandra, você conhece fulano, não conhece? Pois é. Fulano fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro. E eu estou muito indignada, eu estou muito triste, porque eu fui muito sacaneada, porque eu fiz isso, eu servi, eu amei, eu cuidei. Aí Sandra falou: não, mas é desaforo mesmo, desaforo. E você não falou nada? Eu falei: não falei nada, mas eu estou chateada, porque fulano é ruim de coração. Aí daqui a pouco, de tanto ouvir aquilo, a Sandra começa a ficar contaminada. É ou não é verdade? Pensa o quanto que você foi contaminado com as conversas da sua mãe. Aleluia. Sobre seu pai, por exemplo. Ou sobre um parente, ou sobre uma vizinha. Pensa o quanto você foi contaminado pela amargura de uma amiga sua. Você tomou raiva do marido dela, tomou raiva daquela pessoa com a qual ela falou. Pensa que quantas vezes você foi
Você ficou chateado, ficou ofendido com o chefe seu por causa de um colega de trabalho. Porque a amargura, queridos, ela tem esse poder de contaminar as pessoas com a mesma amargura. E aí o que acontece? Olha, aí a sua paz vai embora e a santidade também. Porque aí surgem novos sentimentos. Quais sentimentos? O ódio, a vingança, a ira, a revolta. Aí você começa a murmurar. Aí depois da murmuração, vem o quê? Vem o falatório, junto com o falatório. Vem palavras nécias. Quando você vê, a sua santidade foi embora. É ou não é verdade? Aleluia. Então ele diz, atente, fica atento. Diligentemente. Eu já ensinei aqui. É ter cuidado. Diligentemente, a palavra no original é seja minucioso, cuidadoso, reparador, prestando bem a atenção. Ele diz, preste bem atenção para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Perdeu a paz, perdeu a santidade, a graça vai embora. Aí não é difícil você entender por que um pastor se suicida. Porque a revelação da graça já foi embora. A graça que tem o poder de transformar. Amém? Amém? Amém. Vamos olhar aqui. E aí, quando você perde esse poder de transformação que vem por meio da graça, você perde grandes oportunidades. E aqui em Tiago, logo depois de Hebreus, você vai achar Tiago. Abra comigo em Tiago. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vou repetir. Portanto, aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, peca. Sabe por que a gente deixa de fazer o bem para outra pessoa? Porque não tem revelação do que é graça. Mas quando você tem a revelação da graça que você recebeu e junto com ela a fé, o poder, a sabedoria e o Espírito Santo, você age de uma forma diferente. Glória a Deus. Vamos pegar lá em Atos capítulo 3, quando Pedro e João vão para o templo orar. Aí quando chega na porta do templo tem um mendigo. Esse mendigo diz a eles assim, dá-me uma moeda, me dá um dinheiro. Aí Pedro era um quebrado, já havia se separado do seu trabalho, porque Deus o havia chamado para o ministério. Provavelmente não tinha dinheiro nenhum para a oferta. E ele abre a boca, olha aquele mendigo e diz assim, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Aleluia. E aí ele vira para o cara e fala assim, levanta e anda. Imediatamente, diz as escrituras, o doente, o aleijado ficou de pé. E entrou no templo glorificando a Deus. Querido, quando você tem a revelação da graça, e olha que no Atos 3 diz assim, e era abundante essa graça na vida deles. Quando ele entendeu isso, ele diz, olha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu posso fazer de bem para a sua vida, eu vou fazer. Sai dessa vida que você leva. Aquela atitude mudou a vida daquele homem. Querido, quando nós entendemos que estamos debaixo da graça, as nossas atitudes vão mudar a vida de outras pessoas. Porque quando nós temos a consciência que podemos fazer o bem, a gente faz. Agora, quando você não tem esse poder, não detém esse conhecimento, você não faz o bem a ninguém. Aí fica como essa geração hoje, em torno de si mesmo. Aí vai para Deus orar, Senhor, dá-me, dá-me, dá-me.
Dá-me casa, dá-me viagem, me dá marido, me dá casa, me dá esposa, me dá emprego, me dá o concurso tal. Senhor, me dá saúde. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Aí quando surge uma pessoa, uma oportunidade, aí você pensa, não, eu tenho um meio de fazer o bem. O meio de fazer o bem. Vamos lá na igreja, que a pastora ora por você. Olha, eu conheço a pastora cheia do poder de Deus. Ela vai orar por você. Ela vai te abençoar. Aí você fala assim, é. Então tá, vou te dar aqui aí o nome da igreja e o endereço. Eu te mando pelo WhatsApp a localização. Você não tem o cuidado nem de ir lá buscar a pessoa e trazer na igreja. Você sabe por quê? Porque não entendeu que a graça não veio só para você, para o seu bem, para o seu perdão, para o seu céu, para a sua vida nova. A graça veio para alcançar outras pessoas, para você ser mediador entre Jesus e o pecador. Porque a graça saiu de Jesus, passou por você e alcançou outra pessoa. Amém, queridos? E aí você é incapaz de fazer o bem. Você é incapaz de fazer o bem. Às vezes você tem o dinheiro, mas não ajuda. Às vezes você tem o recurso, mas não faz. Às vezes você tem a possibilidade de ajudar, de honrar, de presentear, de capacitar, mas não faz. Você sabe por quê? Porque a graça, no seu entendimento, é só para você. Mas quando nós entendemos que a graça não é só para nós começamos a agir como os apóstolos. Nós começamos a direcionar a graça a fim de alcançar outras pessoas. E aí nós vamos fazer o bem, paramos de pecar. Amém? Porque quando você pode fazer o bem, acabou, e não faz, você está pecando. Acabou. Você está pecando, querido. E aí é importante fazer o bem por meio da graça. Abra comigo aí em Tito, mais um pouquinho antes. Não, vai na frente, né? Tito, abre aí em Tito. Tito é depois de Timóteo, um pouquinho antes de Hebreus. Vamos ler no capítulo 2 de Tito. Tito, vocês sabem, é um discípulo de Paulo, que se tornou bispo na igreja. E como líder, Tito precisava entender isso. Então Paulo escreve para ele no verso 11. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Diga comigo, todos. Então por que a gente acha que fulano não merece? Por que a gente acha que aquela pessoa não merece a sua oração, não merece seu cuidado, não merece seu perdão, não merece a sua atenção? Por que será que a gente faz isso? Porque nós não entendemos que nós também não éramos dignos. Amém? Quando nós entendemos que nós também não éramos dignos e que foi por amor que Ele nos alcançou por meio da graça, nós entendemos que nós precisamos agir nesse mesmo amor para que a graça alcance outras pessoas. Amém, queridos? Amém. E essa graça salvadora alcance todos os homens. Quando nós não entendemos isso, nós não oramos pela nação. Nós não cuidamos de evangelizar ninguém. Quando nós não entendemos isso, a graça fica limitada. Fica pequenininha. Fica pouca. E quando você perde, o que você pode fazer para resgatar de volta? O que será que é possível a gente fazer para possamos ser envolvidos num batismo de graça?
E veja bem que a palavra batismo no grego é baptizo, que quer dizer imergir, envolver, mergulhar. O que nós podemos fazer para mergulhar, ser emergidos nessa graça? A Bíblia nos ensina como. Vamos em Hebreus aí. Hebreus 4. Hebreus está um pouquinho na frente, né? Só um pouquinho na frente. Hebreus 4. Verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Diga comigo, trono da graça. Trono da graça. Só tem um rei que está nesse trono. Quem é? Jesus. Não há outro. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça por meio de Jesus Cristo. A graça é a verdade. Diz 1 João 1,16. Na verdade, verso 17. A lei veio por meio de Moisés, mas por Jesus Cristo, a graça e a verdade. Aleluia, glória a Jesus, é Deus. Então só tem um, querido, que está nesse trono, de onde pode jogar a graça, para que ele exerça essa misericórdia e você alcance a graça que você perdeu no meio do caminho. E aí você fala, não, pastor, a graça de Deus é para sempre, eu fui resgatado para sempre, eu estou salvo para sempre. Será? Então por que a gente tem que ir lá para buscar essa mesma graça em ocasião oportuna? Porque se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A condição é essa. João 17:15. Amém? Se você permanecer em mim e eu em você, juntos, você pode pedir o que você quiser. Então o que eu quero? Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, teus pecados estão perdoados. Em nome de Jesus, enfermidade sai. Em nome de Jesus. Estão entendendo, queridos? Pai, em nome da vida seja mudada. Que a boa obra que começaste a fazer seja completada na minha vida. Quando foi que Deus começou essa boa obra, queridos? Quando você aceitou. Amém? Então ele diz, olha, eu vou repetir o versículo. Fechou aqui. Confiança. Acheguemo-nos confiadamente. Com confiança junto ao trono. Você fala, irmão, tá difícil. Como é que eu vou chegar no trono de Deus? Tanto pecado, tanta dificuldade, com tanta prova, com tanta luta, com tanta dificuldade. A Bíblia diz que Jesus se manifestou como sacerdote e que por meio do seu sangue nós entramos na presença de Deus. Através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos foi otorgado, pelo sangue da sua cruz, temos acesso à presença de Deus. Temos acesso ao trono. Amém, queridos? Amém. Mas o que nos interessa não é ter acesso ao trono. É viver diante do trono. Glória a Deus. Onde jorra a graça o tempo inteiro. Onde a graça de Deus se manifesta salvadora, redentora, misericordiosa, abundante. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. É lá no trono, é diante do trono da graça
que nós recebemos mais graça para nós e para os outros. Para nós e para aqueles que nós amamos. Para os discípulos que nós vamos fazer, para as almas que nós vamos ganhar. Porque através da graça vem o Espírito, o poder, a fé e a sabedoria, como era no caso de Estevão. Amém? Amém, amados? Amém. Viver na graça não é só viver num desfrute, igual muitos acham. Desfrutar, eu estou desfrutando da graça. Eu era um pecador, sem conserto nenhum, pronto para ir para o inferno, com todas as características do perdido, aquele que está debaixo da ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, pelo lavar, regenerador e purificador do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, nos salvou. Pela graça somos salvos. Aleluia. Eu fui salvo. Então vou agora viver no desfrute da graça. Igual nós pregamos aqui na semana passada, quando nós falamos o que a graça trouxe para nós, de bênção. Mas, queridos, viver na graça é viver para servir. Amém? E olha o que aqui mesmo, em Hebreus, capítulo 12. Nós estamos em Hebreus, né? Verso 28, Hebreus 12, 28. O mesmo texto de Hebreus que falou, o mesmo Hebreus que falou que nós vivemos na graça, que nós não devemos perder a graça através da amargura, é o mesmo que diz isso aqui, ó. Verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. É através da graça que você serve ao Senhor. Por isso você tem que reter a graça, querido. Porque se você perder a graça, você perde também a possibilidade de Deus estar com a mão sobre a sua cabeça. Porque Deus também é fogo consumidor. É verdade, aleluia. Por isso ele diz, retenha o que você recebeu e através do que você recebeu, sirva ao Senhor. E ele diz assim, ó, sirvamos a Deus de modo agradável. Agradável a quem? Você acha que é assim mesmo ou a Deus? Mas nós não, achamos que podemos servir a Deus sem graça. E agradando quem? É do meu jeito, tem que ser como eu quero. É do meu jeito, do meu modo. Eu sirvo a Deus o seguinte, se eu não for enviado para Cancún, eu não saio como missionário, porque para a África eu não vou. Não, eu quero ser missionário, pastor, mas lá em Paris. Aí o senhor quer te enviar para onde, gente? Para o governo de Evo Morales, lá na Colômbia, lá na Bolívia. Aí você fala, tá repreendido, isso não é de Deus não, irmão. Né? Mas a Bíblia diz que nós devemos reter a graça para que agrademos a Deus através do serviço com reverência e santo temor. Por isso que hoje em dia a gente vê na igreja muita gente que não teme a Deus. Você sabe por que não teme a Deus? Porque não tem graça. Conhece aí um crente sem graça? Eu conheço muitos. Eu conheço muitos, irmãos. Conheço muitos crentes sem graça. Mas ele diz, olha, retém a graça, não perde ela não. Para quê? Porque Deus é fogo consumidor. E Pedro também fala sobre isso. Quer ver? Abra comigo aí. Em 1 de Pedro, lá na frente. No capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Diz assim. Verso 10.
servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, eu tenho o dom de tocar, eu tenho o dom de orar, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom da libertação, eu tenho o dom da visão, eu tenho o dom de interpretações, eu tenho o dom de tocar. E as pessoas serem, mas a Bíblia diz, use esse dom de uma forma que você possa ser dispenseiro de quê, gente? Da graça. Você tem que ser dispenseiro da graça. Ou seja, você tem que trabalhar por causa da graça e que te libertou, que te salvou, que te amou. Então você deve servir ao seu irmão desse jeito. Amém, amados? E quando nós entendemos isso, e à medida, e claro que isso não é uma coisa que acontece de um dia para outro. Não é verdade? Nós somos de anos de conhecimento, anos andando com Deus, cometendo alguns erros, consertando aqui, consertando ali. Sabe o que vai acontecendo quando você entende essas coisas e vai servindo ao Senhor com a graça? E às vezes falta aquela graça perdoadora na sua vida, você vai buscar. Às vezes falta o amor, você vai buscar, não é? Às vezes falta aquela paz, você vai buscar. Você sabe por que isso? Porque nós somos dispenseiros. E quando nós somos dispenseiros dessa graça, nós vamos de graça em graça. Como diz João. Uma graça tão poderosa que vai alcançando outras pessoas. E assim a igreja vai se multiplicando e o reino de Deus expandindo. E o reino de Deus expandido. Porque Deus é fogo consumidor. Não tem para onde correr disso. Então nós devemos servir uns aos outros com essa graça. E à medida que isso vai acontecendo na sua vida, você vai buscando, você vai orando, você vai abençoando um, fazendo bem para o outro, liberando uma palavra para o outro, fazendo tudo. Sabe o que vai acontecendo com você? Você vai crescendo na graça diante de Deus e dos homens. Como diz o apóstolo Pedro, ele fala, crescei diante de Deus e dos homens. Crescei na graça e conhecimento. Como cresceu nosso Senhor Jesus Cristo? Como que Jesus cresceu? Na graça, diante de Deus e dos homens. Então quando a pessoa te conhece, fala, gente, você é diferente. Não é verdade, queridos? Vai indo e fala assim, você é diferente. Então, para a gente encerrar, eu quero encerrar com um textual aqui de 2 de Pedro. Pertinho, você está aí, né? Aqui mesmo no capítulo 1. Eu quero encerrar essa palavra deixando para você esse versículo aqui de Pedro. Que ele diz assim, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que Pedro está dizendo? Quanto mais conhecimento você tem, mais graça. Quanto mais graça, mais conhecimento. E assim você vai crescendo no conhecimento e vai crescendo na graça. Bendito é o nome do Senhor. Diante de Deus e diante dos homens. Aí, meu irmão, você fica imbatível. Você dá uma ordem para Satanás, ele vai te obedecer. Porque você sabe quem você é. Porque a graça te dá o pleno conhecimento do resgate que Jesus fez na sua vida. E o pleno conhecimento que isso não veio só para você, é salvador a todos os homens. Então você deixa de ser egoísta. Aleluia! E aí você vai ficando imbatível. Aleluia! Então você ora, você permanece em Cristo, Ele em você, você ora o que quer e Deus te responde. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. É por isso que muitas vezes Deus demora a nos responder algumas orações do tipo casa, carro, viagem, casamento,
mudança, que outras coisas que a gente gosta de, pro nosso assim, né? Dinheiro. Dinheiro. E dinheiro. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós cresçamos no conhecimento na graça. E quanto mais conhecimento de Deus você tem, você entende que Ele é Deus do ouro e da prata. E que em Cristo Jesus Ele supra as suas necessidades. Aí você começa a entender que dinheiro não é tudo, basta você estar no trono da graça. Se você estiver no trono da graça, vem o dinheiro que você precisa. Entendido isso? Vem a porta de emprego. Uma vez, um sujeito chegou para Jesus e disse assim: "Tens da parte de Deus, porque para fazeres as obras que tu fazes, porque nós sabemos que Deus não atende a pecadores." Israel sabia disso. Mas quando você tem o conhecimento da graça, que foi o que Jesus tentou passar para todos eles, esse entendimento, a graça é perdoadora, é santificadora, porque é a manifestação da misericórdia. Por isso que o autor aos Hebreus diz: chegue no trono da graça, para que alcanceis misericórdia e graça. Aí diante do trono, meu irmão, você é imbatível. Amém? E como um crente imbatível, você ora, Deus te responde. Como um crente imbatível, você está amargurado, Deus tira a amargura. Aí você não vai precisar se suicidar. Você não vai precisar sair da presença de Deus, se desviar, cair no mundo, porque eu estou triste. Hoje eu vou encher a cara, eu vou beber, porque eu estou triste. Porque quando você vai para o trono da graça, no lugar da amargura existe paz, no lugar da tristeza, alegria, no lugar da enfermidade, saúde, no lugar da maldição, a bênção. É lá do trono que jorra tudo isso. Então o autor aos Hebreus diz: vai confiadamente. Diga para o seu irmão aí, confiadamente. Confia que é lá do trono que vai jorrar a graça que você precisa. Aleluia! Amém, querido? Por isso eu encerro essa palavra dizendo esse texto de Pedro: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Só o Senhor é Deus.